Estamos aqui juntos mais uma vez para seguirmos com o estudo da Gênese original de Kardec, aquela que foi deixada por ele antes das modificações feitas depois de sua morte. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. Primeiro item. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões. É por isso que as suas primeiras obras foram livros religiosos, e como todas as religiões estão ligadas ao princípio das coisas e também ao da humanidade, deram explicações sobre a formação e a organização do universo de acordo com o grau de conhecimento da época e de seus fundadores. Resultou disso que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, por muito tempo, o único código de leis civis. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados e cujos governantes diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega, da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. A veneração dos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo descido do céu ou inspirados pela divindade, proibiam qualquer exame. Nota de rodapé número 65. Em sua análise histórica, Allan Kardec expõe a real intenção nas religiões do passado, utilizadas como instrumento para a dominação dos povos. Surgindo na época de superação desse mundo velho, o Espiritismo propõe a completa inversão dessas condições para o estabelecimento de um mundo novo. Autonomia, igualdade de oportunidades, educação para todos, livre exame, fé racional, solidariedade participativa, liberdade de pensamento, opinião e crença. Desse modo, não se coaduna nem por hierarquia, filiação, proselitismo ou conversão. O Espiritismo não é uma associação nem uma congregação. Seus adeptos não são inscritos em registro oficial algum. Apenas uma minoria frequenta as sociedades. O Espiritismo é uma opinião que não exige profissão de fé alguma, podendo se espalhar os princípios da doutrina no todo ou em parte. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Disse isso Allan Kardec. Estatística do Espiritismo, na Revista Espírita 1869. Eu lembro a todos que a Revista Espírita está disponível a quem quiser lê-la. Ela está na internet disponível e quem tiver alguma soma de dinheiro disponível pode também comprar impresso, mas não há necessidade. Ela está distribuída gratuitamente em vários canais aqui da internet, certo? E eu aproveito para lembrar que ainda existe na Terra, em pleno século XXI, religiões em que há leis rígidas, até mesmo passíveis de morte. Não é verdade? Há religiões em que condenam certas formas de vestir ou de não vestir, e entre outros absurdos. O Espiritismo não, é livre. Só é necessária fraternidade
entendimento que somos todos filhos do mesmo Pai, o Criador, e que nascemos com corpos variados. A vida é uma só, alternada em fases na matéria física e fases nos planos espirituais. Vamos continuar então com a leitura, item 3. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primeiras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas de erros grosseiros. Mas, se esses meios fossem tão completos quanto os de hoje, os seres humanos não seriam capazes de aproveitá-los. Além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que a humanidade progrediu no conhecimento dessas leis, aprofundou-se nos mistérios da criação, corrigiu a ideia que tinha feito sobre a origem das coisas. Da mesma forma que se procede para compreender e definir as relações entre os movimentos dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem o seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais, calcular as potências das forças atuantes. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O ser humano foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe deu a solução. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar seus olhares nele, e pelo poder do cálculo pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e a relação dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade, assim como a influência desses agentes sobre toda a natureza e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria, que a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo terrestre, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual da Terra. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia haveria de iniciá-lo quanto à filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deviam fornecer sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o ser humano só teria por guia suas primeiras hipóteses. Também, antes do ser humano possuísse esses elementos de avaliação, todos os investigadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado pelas impossibilidades materiais, giravam num mesmo círculo, sem poder sair dele. Isso só foi possível depois que a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha no velho edifício das crenças. Então, tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, essas dificuldades foram logo superadas. Em lugar de a gênese imaginária, surgiu uma positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formavam gradualmente conforme as leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a grandeza e a sabedoria de Deus do que a ideia de uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma troca brusca de cenário teatral, por efeito de uma súbita vontade da divindade após permanecer uma eternidade na inação. Desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese e a partir das leis da natureza. Do ponto em que ela chegou, no 19º século, a ciência já resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Kardec pergunta. Não, seguramente, mas é indiscutível que corrigiu, de forma definitiva, todos os erros básicos e assentou os fundamentos essenciais em dados irrefutáveis. Os pontos ainda duvidosos são só questões de detalhes, cuja solução futura, seja qual for, não pode prejudicar o conjunto. Apesar de todos os recursos de que a ciência dispõe,
faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa. De todas as Gênesis antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos é incontestavelmente a de Moisés, apesar dos erros que contém e que hoje estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais e vêm da falta de interpretação de certos termos, cujo significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou porque a acepção de certos termos mudou com os costumes dos povos, ou porque houve interpretação ao pé da letra de formas alegóricas peculiares do estilo oriental, em vez de procurar seu real significado. Evidentemente, a Bíblia contém fatos que hoje a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar e que se mostram estranhos e repugnantes, que recusamos porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Porém, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria tem um lugar considerável e oculta sob esse véu verdades sublimes que aparecem quando se penetra na essência do pensamento, porque assim o absurdo desaparece. Por que não se levantou esse véu há mais tempo? Por um lado, pela falta de luzes que somente a ciência e uma sã filosofia poderia fornecer, e por outro, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, em consequência de um respeito obcecado à letra, perante a qual a razão deveria se inclinar, e por conseguinte o temor de comprometer a base das crenças sustentada sob o sentido literal das palavras. Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temiam que se o primeiro elo da corrente fosse rompido, todas as malhas seriam desfeitas. É por isso que se fechou os olhos, mas fechá-los ao perigo não é evitá-lo. Quando um edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa, em vez de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja necessário reconstruí-lo desde o cume, da base até o cume? Ao levar suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou de maneira irrecusável os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de que os fatos tenham ocorrido tal como estão textualmente descritos. Ela desferiu por isso um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou, acreditando ver destruída sua pedra fundamental. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre um terreno sólido, dos números e da observação, sem nada afirmar, antes de ter a prova nas mãos, ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação? Quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 e 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou diz que 2 e 2 são 4 e prova a sua afirmação? Mas então, alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus se enganou? E se não é, deixa de ser autoridade e a religião desmorona por falta de base. Das duas, uma, ou a ciência tem razão, ou não tem. Se tem, não poderá fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira, pois não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os seres humanos ao erro, nem consciente nem inconscientemente, ou não seria Deus. Se os fatos contradizem as palavras que lhe são atribuídas, é preciso concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou então que elas tiveram uma interpretação errada. Se, com essas contradições, a religião sofre alguns prejuízos, a culpa não é da ciência, que não deixa de ser o que é, mas os seres humanos, por terem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, a partir das hipóteses suscetíveis de serem desmentidos pela experiência. Então faço eu uma parte, meus amigos. É por isso que Kardec afirma que assim que a ciência demonstrar algum erro na doutrina por ele explicada, essa doutrina deve se atualizar. O Espiritismo caminha
lado a lado com a ciência. O Espiritismo nasceu no século XIX. Nós estamos no século XXI. Muita coisa foi descoberta. Até agora, não foi preciso mudar o que Kardec disse, mas se isso acontecer, certamente será modificado. Continuando a nossa leitura. Há coisas às quais é preciso se resignar, queiramos ou não, cujo fim teremos de aceitar quando não pudermos evitar. Uma vez que o mundo avança sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos adaptemos à nova situação, em vez de nos agarrarmos ao passado que desmorona e correndo o risco de cairmos com ele. Pelo respeito que se tem aos textos vistos como sagrados, deveríamos impor silêncio à ciência? Pergunta Kardec. Isso seria tão impossível como impedir a Terra de girar. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam alguma coisa sustentando erros evidentes. A ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. A ciência cumpre a sua missão naturalmente e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina, e só avança com a permissão de Deus, em virtude das leis progressistas que ele estabeleceu. Lançar condenações ao progresso como contrário à religião é ir contra a vontade de Deus. Pior, é um trabalho inútil, porque todas as maldições do mundo não impedirão a ciência de avançar e a verdade de aparecer. Se a religião recusa a avançar com a ciência, esta avança sozinha. Item 11. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência, que são fatais às que se distanciam das leis progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade, de modo que não compreendem que se ajustar conforme as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Mas, em sua cegueira, preferem render homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência limitou-se à pesquisa das leis que regem a matéria. No homem, ou seja, no ser humano, ela estuda apenas o envoltório carnal. Nesse aspecto, chegou a inteirar-se de uma precisão incontestável das principais partes do organismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Mas a história do ser humano, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudo, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, além das ideias pessoais de seus autores. Assim deixou o assunto sem conclusão por falta de suficiente exame. A questão, entretanto, é para o ser humano a mais importante, porque trata do problema de seu passado e de seu futuro, enquanto que a questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio e para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre essas questões, a ciência é muda. A filosofia só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas ao menos ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas fiquem a seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, mas não o demonstram. Porém, elas não combinam nem sobre sua origem, nem sobre o seu passado e futuro.
o que é essencial. Discordam principalmente quanto às condições das quais depende sua situação futura. A maioria delas apresenta, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. O destino que atribuem à alma, estando ligado aos seus dogmas, às ideias que lhe fazia do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, é inconciliável com o nível de conhecimentos atuais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acham mais simples proscrever um e outro. Item 15. Essas divergências em relação ao futuro dos seres humanos nasceram a dúvida e a incredulidade. E não poderia ser de outro modo, com cada religião pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar provas suficientes de suas afirmações para convencer a maioria. Na indecisão, o ser humano se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O ser humano encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar cedo ou tarde. A ideia de um nada o intimida. Sua consciência lhe diz que, para além do presente, existe alguma coisa, mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência levantou uma ponta do véu, mas não revelou ao ser humano o que mais lhe interessava saber. Ele pergunta em vão, porém ela nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada para acalmar os seus temores. Por toda parte ele encontra afirmação, se chocando com a negação sem provas mais conclusivas de uma parte ou da outra. Daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que os seres humanos se lancem possuídos por uma espécie de frenesi sobre as coisas da vida material. Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona sem que o futuro esteja construído. O ser humano é como um adolescente que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos, porém ainda não possui os conhecimentos da idade madura. Só sente vagas aspirações que não sabe definir. Se a questão do ser humano espiritual permaneceu até os nossos dias no estado de teoria, é que lhe faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material. E o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Enquanto o ser humano não conhecer as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que ocorreu na ordem moral ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria. Foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Nota 66. Allan Kardec faz referência à revolução científica empreendida por Copérnico, Galileu, Kepler, no século XVI, pois antes de seu tempo, nós, amigos, estamos no século XXI. Muita coisa ainda foi acrescentada. Item 17. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, puramente especulativo e teórico, no Espiritismo é inteiramente experimental. Nota 67. Na época de Allan Kardec, o princípio espiritual, a alma humana, era objeto de estudo das ciências psicológicas e metafísicas nas universidades e colégios. Olhem só, meus amigos. Hoje já não se faz isso e deveria fazer. As ciências que estudavam os fatos do espírito humano, psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática, a partir de suas faculdades, consciência, razão e vontade, faziam uso do método de observação e dedução. Já as ciências metafísicas estudavam os primeiros princípios e causas primeiras, ou seja, Deus, espírito, a matéria, e se dividia em psicologia racional e ciência da alma, a sua ligação com o corpo.
cosmologia racional, vida da matéria, teodiceia, Deus como causa primária, seus atributos e sua previdência. Nessas ciências, não havendo observação, usava-se o método reflexivo, por exemplo, por analogia, consigo mesmo, pensamento, vontade e amor, caracteriza o absoluto, Deus, como inteligência suprema e demais atributos, Janet Paul. Dessa forma, a ciência metafísica era especulativa e teórica, como afirmou Kardec. Com a chegada do Espiritismo, a observação dos fatos espíritas e do ensino dos espíritos superiores sobre o mundo espiritual, no qual elaboram sua ciência, a metafísica tornou-se experimental. Meus amigos, antigamente tudo isso fazia parte da formação do ser humano. Hoje foi tirada da escola. Item 17. Até o presente, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é inteiramente experimental, com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada. O ser humano possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações deste mundo com o corporal, diferenciar no ser vivo, no homem, o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese para compreendê-la e retificarem seus erros. Os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários um com o outro. Os dois têm sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênese completa, tanto quanto um escultor dar vida a uma estátua. Só agora, se bem que nem a ciência material, nem a ciência espiritual tenham dado sua última palavra, o ser humano possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução, mesmo aproximada, quanto à solução definitiva talvez jamais seja dada ao ser humano a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra, porque há coisas que são segredos de Deus. Faço eu agora, meus amigos, observações que não existiam nos dias de Kardec. A hipnose tornou possível, clinicamente, num consultório, a pessoa voltar às suas vidas anteriores. Muitas dessas regressões podem ser comprovadas com a pesquisa histórica. As EQMs, ou seja, as experiências de quase morte, em que a pessoa fica clinicamente morta por um tempo e continua ouvindo tudo o que se passa no plano físico com o seu corpo, e que ela tem experiências espirituais e volta para contar tudo. No entanto, infelizmente, cientistas ainda se recusam a essas provas. Existe um livro que chama Crianças e Suas Vidas Passadas, que está lido aqui no canal, onde crianças com menos de 5 anos descrevem as suas vidas anteriores. As famílias vão comprovar esses fatos, e esses fatos são verdade. Como essas crianças sabiam disso? Como essas crianças chegam na outra cidade e reconhecem os seus familiares, reconhecem os imóveis onde viveram, descrevem as modificações que foram feitas? Precisa ser muito teimoso para não aceitar essa verdade da reencarnação e da sobrevivência da alma, não é verdade? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Abraços.